Olá galera, bom dia, eu sou o professor Fagner. Hoje estamos iniciando aí o módulo 1, que diz respeito à introdução ao estudo da química. A gente vai ter um total de 8 módulos e no decorrer dos módulos eu vou explicando aí cada tópico para vocês. Esse primeiro assunto aí, esse primeiro texto que vocês têm, ele diz respeito à química no nosso dia a dia. Como essa química no nosso dia a dia? A química está presente tanto nos materiais que você usa no seu dia a dia, como o shampoo que você usa no seu cabelo, né, como um refrigerante que você toma, como um produto doméstico também que você usa em casa. Então, todos esses produtos, eles têm substâncias químicas. Então, esse texto, ele mais adiante, ele fala um pouco sobre isso. A gente não vai dar, não vai ler ele, vocês leem aí em casa, porque ele é muito extenso. Depois desse texto, eu quero que vocês respondam aí algumas questões relacionadas à introdução à química. Vocês respondam o que é a química. A química está presente em nosso cotidiano, em nossa vida, em nosso dia a dia. A química é uma coisa boa, má, benéfica, maléfica. Onde podemos encontrá-la? Então vocês resolvam aí no caderno, tá? Essas 4 questões. E em seguida a gente vai aí para o início do módulo, que diz respeito a fenômeno físico e químico. Bom, gente, o que é um fenômeno físico e um fenômeno químico? Fenômeno físico são transformações que não modificam a estrutura química da matéria. Por exemplo, uma barra de ferro esquentada. Fenômeno químico são transformações que modificam a estrutura química da matéria, ou seja, papel queimado. Bom, gente, fenômeno físico, transformações que não modificam a estrutura química da matéria, ou seja, não aconteceu nada com a matéria. Então, vamos ver o conceito de matéria. O que é matéria? Tudo que ocupa lugar no espaço. Então, eu pego uma barra de ferro, coloco ela no fogo em alta temperatura. O que acontece com essa barra de ferro? Ela vai ficar em estado líquido, né? Se eu tiro essa barra de ferro do fogo, ela vai voltar ao seu estado normal, ao estado sólido. Então, aconteceu alguma coisa com essa barra de ferro? Não aconteceu. Então, isso é um fenômeno físico, quando não acontece, quando não modifica a estrutura química da matéria. Exemplo de fenômeno físico, por exemplo, o gelo. Né? Eu pego a água, coloco na geladeira, vira gelo. Depois eu tiro esse gelo do congelador, ele se torna água novamente, ou seja, o estado líquido inicial. Primeiro estava no estado líquido, depois foi estado sólido, depois voltou para o seu estado normal. Fenômenos químicos são transformações que modificam a estrutura química da matéria. Por exemplo, um papel queimado. Pego um papel, queimo ele, ele se torna cinza. Nunca vai voltar ao seu estado inicial, ou seja, aquele papel novinho que você comprou. Então, são estruturas que modificam a estrutura química da matéria. Então, o fenômeno físico ele não vai modificar a estrutura química. Já o fenômeno químico ele vai modificar totalmente a estrutura da matéria. Bom, aqui nessa parte nós temos o conceito de química. A química é a ciência que estuda a matéria, do que ela é constituída, suas transformações e energia envolvida nessas transformações. Propriedades fundamentais da matéria. Aqui a gente tem o conceito de densidade. O que é a densidade? É a massa de uma substância dividido pelo volume que ela ocupa. Sua unidade pode ser dada em grama por mililitro ou grama por centímetro ao cubo. Pode-se calcular pela fórmula D é igual a M, que é a massa, e V é o volume. Deixa eu
grifar aqui para vocês. Bom, gente, então a fórmula de densidade vai ser essa daqui. D é igual a M, que é a massa, e V é o volume. O que é massa, gente? A massa, ela sempre vai ser grama, certo? E volume vai ser sempre centímetro. Então, grama fica embaixo, centímetro fica embaixo. Centímetro vai ser o quê? Volume. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o seguinte. Se um copo tem a massa de 20 e o volume de 5 centímetros ao cubo, qual é a densidade? Aí vocês vão colocar primeiro que a fórmula. Deixa eu ver se eu consigo aqui. D é igual a M sobre V. Então, em cima não fica a massa? Embaixo fica o volume. Quem é a massa aqui? Se um copo tem a massa de 20, então esse 20 aqui ele vai ser a massa. E um volume de 5. Esse aqui vai ser o volume. Aí vocês colocam D é igual a 20 grama dividido por 5. Esse 5 aqui está bem difícil de escrever. Centímetro ao cubo. Divide 20 dividido por 5 vai dar quanto? A resposta vai ficar aqui em cima porque aqui não cabe mais. D é igual a 4. Aí vocês colocam o grama barra o centímetro de baixo. Centímetro ao cubo. Então, gente, nota-se que sempre a massa vai ficar em cima e o volume vai ficar embaixo. Então, você seleciona primeiro a massa e depois o volume. Então, vamos para a página seguinte. Nesse segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Determine a massa de 40 gramas em um volume de 5 centímetros ao cubo. Qual é a densidade? Então, mesmo processo. Aqui vai ficar... Primeiro você determine a massa de 40 gramas em um volume de 5 centímetros. Qual é a sua densidade? Então, do mesmo modo que eu fiz aqui, ó. Selecionar. Então, vai ficar D, né, é igual a M sobre V. D é igual a 40 grama dividido por 5. Porque aqui é difícil para escrever. Então, D é igual a quanto? 40 dividido por 5 vai dar 8, né? Então, 40 dividido por 5 vai dar 8. Então, nota-se grama em cima, centímetro ao cubo embaixo. Embaixo você nunca pode esquecer a unidade, né? Que é grama por centímetro ao cubo. Então, essa é a resposta do exemplo 2, gente. Peraí. Essa é a resposta do exemplo 2. A gente não vai... O 3 vocês fazem aí. Até esqueci aqui de completar. Bom, gente, o próximo assunto. Antes de estudarmos a constituição da matéria, é preciso conhecer o conceito de elemento químico. O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos, apresentando as mesmas propriedades. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massa, tamanhos e propriedades diferentes. Os elementos químicos são representados por letras, sendo que identificamos cada elemento por letras maiúsculas.
Se o elemento é representado por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, gente, na tabela periódica que a gente vai estudar no terceiro módulo, estão reunidos todos os elementos químicos existentes no universo. Hoje a gente tem cerca de 118 elementos químicos encontrados. Esses elementos químicos eles podem ser naturais e eles também podem ser artificiais. Então, cada elemento químico vai formar a tabela periódica dos elementos, que a gente vai ver lá no módulo 3. Bom, gente, como um símbolo de elemento, ele é escrito. Então, primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, quando tiver duas letras. Quando tiver só uma letra, é só uma maiúscula. Por exemplo, o nitrogênio, ele tem o símbolo N, só uma letra maiúscula. O cálcio, ele tem a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, porque ele tem duas letras. Então, como eu vou diferenciar um elemento do outro? Pelas letras maiúsculas. Quando tiver só uma letra maiúscula, é só um elemento. Quando tiver duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. O alumínio, olha o alumínio aqui. O A é maiúsculo e o L é minúsculo, porque ele tem duas letras. Vamos para a próxima página. As substâncias puras podem ser classificadas como simples ou composta. Que substância simples e uma substância composta? Substância simples é a substância formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Substância composta é uma substância formada por dois ou mais elementos químicos. Então, quando a substância é formada só por um átomo ou um elemento, ela vai ser simples. Isso acontece com quem? Com gás hélio, é o He, o símbolo dele. Oxigênio é o O. Né? Tem o gás ozônio também, que é o O. E tem o fósforo, que é o P. Então, todos formados por um elemento. Por isso que ele vai ser simples. Já a composta é formada por mais de um elemento. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico, aqui eu tenho a água, aqui eu tenho o sal de cozinha. Então, são substâncias formadas por dois ou mais elementos. Aqui no ácido sulfúrico, quais os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho o hidrogênio, eu tenho o enxofre e eu tenho o oxigênio. Eu tenho três elementos. Aqui na água eu tenho quantos elementos? H2O. Eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Aqui no sal de cozinha é uma substância, cloreto de sódio. Eu tenho o Na e eu tenho o Cl. Então, todos formados por mais de um elemento. Essa é a diferença da composta para simples, que é formada apenas de um elemento. Aqui na próxima página eu tenho quantidade de átomos na substância. A molécula da água tem dois tipos de elemento, né? Oxigênio e hidrogênio. Então aqui a gente tem, deixa eu selecionar aqui, por exemplo, H2O. Essa aqui é a fórmula da água. Como que eu vou contar a quantidade de átomos dessa substância? Quantos hidrogênio eu tenho? 2. Quantos oxigênio eu tenho? 1. Então não tem nenhum número aqui, mas significa que aqui é o número 1, tá? Então eu tenho 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Quantos átomos eu vou ter? 3. 3 átomos. Assim que eu conto a quantidade de átomos, né, de uma substância. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Agora eu vou para outra substância. Vamos para o ácido sulfúrico, H2O.
Não vou escrever o nome dele porque ele é muito extenso. Então eu tenho que saber quantos elementos tem nessa fórmula. Eu tenho um hidrogênio, eu tenho um enxofre e eu tenho um oxigênio. Tá? Eu tenho 3 elementos aí, ó. Uma maiúscula aqui e outra maiúscula aqui. Então são 2 elementos diferentes. Se tivesse uma maiúscula com uma minúscula, era um elemento químico só. Então eu tenho 2 hidrogênio, um enxofre e quantos oxigênio? 4. Aqui não tem nenhum número, eu coloco 1. Então eu vou somar 2, 3 e 4, que vai dar um total de 4, 2, 1, 7 átomos. Então lá no exercício, quando estiver perguntando a quantidade de átomos, aí vocês vêm aqui nesse assunto aqui, tá? A quantidade de átomos na substância. Continuando, na maioria dos casos, a matéria e os corpos são constituídos de uma mistura de substância. O que são misturas? São formadas por 2 ou mais substâncias, cada uma delas sendo denominada componente. A maioria dos materiais que nos cercam são misturas. O ar que respiramos, por exemplo, é formado por uma mistura de gases. Gás de nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e outros gases. Então, no ar que eu respiro, não existe só o oxigênio. Então, como você respira oxigênio? Não. Eu respiro, né, vários gases junto com o oxigênio. Tem o nitrogênio, tem o oxigênio, tem o gás carbônico, né, que é o CO2, e tem outros gases também. Continuando. Bom, a gente vai estudar agora mistura homogênea e mistura heterogênea. O que é mistura homogênea? Quando não é possível visualizar seus componentes, possui um único aspecto visual, ela é chamada de monofásica, ou seja, ela só tem uma fase. As misturas homogêneas são chamadas de soluções. Por exemplo, água da torneira, vinagre, o álcool hidratado, a pinga, gasolina, o soro caseiro, o soro fisiológico e algumas ligas metálicas. Além dessas, todas as misturas de quaisquer gases são sempre misturas homogêneas. Por exemplo, água mais sal, água mais álcool etílico, água e acetona e água e açúcar. Bom, gente, imagine a mistura homogênea. Eu pegar água com sal, né, e misturar. Você consegue misturar água com sal? Mexe os dois. Você consegue depois separar a água do sal? Não vai conseguir. Então é mistura homogênea, aquela mistura que é igual. Eu pego a água e misturo com álcool. Depois eu mando vocês separar. Você consegue separar a água do álcool? Não consegue. Então é uma mistura homogênea, uma mistura que ficou uma só. Homo significa igual. Água com acetona, mesma coisa. Água com açúcar. Misturou ali água com açúcar. Você vai conseguir separar os dois? Não consegue depois de o açúcar dissolvido na água. Então, quando essa mistura for igual, né, que eu misturo tudo e não consigo visualizar depois, eu vou ter uma mistura homogênea. Agora vamos para a mistura heterogênea. Mistura heterogênea é aquela mistura que é diferente, né? O que é diferente? Eles não vão se misturar. Por exemplo, quando é possível, né, mistura heterogênea, quando é possível visualizar os diferentes, não é possível visualizar os componentes da mistura. Apresenta 2 ou mais aspectos visuais, 2 ou mais fases. Exemplo claro de uma mistura heterogênea é água com óleo. Então, pego a água aqui e vou misturar ela com óleo. Elas vão se misturar? Elas não vão se misturar nunca. Pego a água, misturo com areia, também não vai se misturar. Água com madeira, água, o sangue também é a mistura de vários componentes, né? O leite, água com gás. Então, como exemplo claro, a gente tem a água mais o óleo. São misturas o que, gente? Diferente. Nunca vão se misturar. Então, por isso é chamado de heterogêneo. Aquilo que não se mistura, hétero, significa diferente.
O último assunto é alotropia. O que é uma alotropia? É o fenômeno em que um mesmo elemento químico forma substância simples diferente. Então, uma alotropia, para ser uma alotropia, para acontecer uma alotropia, ela tem que ser em substâncias simples diferentes. Então a gente volta lá ao assunto de substâncias simples. Substância simples vai ser formada apenas por um elemento, né? Ó, substância simples é substância formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Não tem que ter só um elemento, diferente da composta que tem mais de um elemento. Bom, gente, a alotropia ela acontece no oxigênio, ela acontece no enxofre, ela acontece no carbono e ela acontece no fósforo. Então a gente vai falar um pouco sobre a alotropia no oxigênio e a alotropia no carbono, que são os principais. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu tenho o oxigênio, né? Eu tenho o oxigênio e eu tenho o gás ozônio. Existe diferença dos dois? Existe uma diferença muito grande. É o mesmo elemento, todos são O. Aqui eu tenho um O que se trata do oxigênio, aqui eu tenho um O também que se trata do ozônio. Só que eles são diferentes na quantidade de átomos. O O2, né, ele é inodoro, incolor e essencial à respiração. E ele é constituído de dois átomos. O O3 já tem 3 átomos, que é o gás ozônio. O gás ozônio tem cheiro característico e é levemente azulado. Ele compõe a estratosfera, impedindo os raios ultravioletas de atingirem diretamente a superfície terrestre. Então, na nossa estratosfera, nós temos o gás ozônio. E o que está acontecendo? Devido às emissões de gases poluentes, tanto de indústrias, tanto de fábrica, tanto de carros, esses gases eles estão penetrando essa camada, né, essa estratosfera. Então fala camada de ozônio. E aí, esse gás que existe na nossa estratosfera, ele não está conseguindo conter esses gases poluentes que estão atravessando. Então, os raios ultravioletas conseguem atingir diretamente a nossa superfície terrestre. Por isso que o Sol, né, em alguns lugares ele está esquentando muito, né? E devido a esse esquentamento, a gente vai ter outro efeito, que é o aquecimento global. Né? As geleiras estão derretendo, né? Os mares, né? O volume de água também está aumentando, assim como as inundações. Isso devido a o, esse impedimento, né, dos raios ultravioleta. Esses raios caindo diretamente na nossa superfície. Então, essa é a diferença do gás ozônio para o gás oxigênio. Mais adiante, a gente tem uma alotropia que acontece no carbono. O carbono, ele é encontrado, né? O carbono ele é encontrado em 3 formas na natureza: C grafite, C diamante e C fulereno. O grafite é a ponta do lápis que você usa, né? O carbono diamante é uma forma mais cara e o mais caro de todos é esse aqui, o C fulereno ou C futeboleno. Essa forma alotrópica é tão difícil de ser encontrada que seu preço é maior que o preço do diamante. Então aqui eu tenho 3 formas. As 3 formas alotrópicas: o grafite, o diamante e o fulereno. Qual o mais caro dos 3? O fulereno. O fulereno, o preço dele é maior que o preço do diamante. Bom, gente, de posse dessas informações, eu vou explicar para vocês o exercício. Esse exercício ele pode estar um pouco diferente aí do de vocês, mas é a mesma coisa, eu mudei poucas coisas. Nessa primeira questão,
eu tenho o seguinte: quando uma substância muda de tamanho, forma, aparência ou alterando sua composição, temos um fenômeno físico, químico, nuclear ou atômico. Então vocês observem que no texto ele fala aqui, ó, ou alterando a sua composição. Fenômeno físico é aquele que não altera a sua composição. Fenômeno químico é aquele que altera a sua composição. Então vocês, de posse dessas informações, vão dar uma lida lá no texto, no início do vídeo, e vocês marcam se é físico, se é químico, se é nuclear ou se é atômico. Eu não vou responder para vocês. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Então aqui vocês vão ter que observar essas palavras em negritos. Negrito. Ó, cada palavra dessa aqui corresponde se ele é físico ou se é químico. Por exemplo, em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Então, letra A. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhes o cabelo do seu amado. Então, nesse texto, o que ele quer falar? Que quando essa luz refletia na água, essa água começava a ondular. Quando essa luz parava de refletir, essa água voltava ao seu estado normal. Então, quando volta, quando não há modificação, ele é físico ou químico? Aí você bota aí, ó, físico. Só para você conseguir responder aqui e marcar a questão correta. Então, bota um Fzinho ou bota um Q. Fica mais fácil de responder. B. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. Chama da vela. Então, vela derretendo é químico ou físico? Quando a vela derrete, ela não volta ao seu estado normal, né? É quimicamente, ela aí já foi consumida. Vou botar um Q. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e ironicamente comparava ao seu coração. Gelo derretendo. Quando o gelo derrete, vira água. Se eu botar na geladeira, vira gelo novamente. Aconteceu alguma coisa com essa matéria? Não aconteceu. Então é físico. Por último, tesoura enferrujada. Quando o ferrugem pega na tesoura, ele consome totalmente aquela matéria. Ele vai ser químico. Então só dois aqui que vai ser químico. Então nessa aqui eu já fiz praticamente tudo. Vocês vão marcar só as letras que são química. É a 2 e a 4, é a 2 e a 3, é a 3 e a 4 ou é a 1 e a 3. Aí vocês marquem aí na questão de vocês. Terceira questão. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Por exemplo, aquecer uma panela de alumínio, acender um fósforo, ferver uma água, queimar açúcar para fazer caramelo e fazer gelo. Então, dessas questões aí, só duas vão ser química, igual aquele exemplo da 2. Então, vocês selecionam. Aquecer uma panela de alumínio é físico ou químico? Acender um fósforo, né? O fósforo, depois que queima, ele volta ao seu estado normal. Ferver a água, só ferver. Acendi o fogo, coloquei para ferver, depois eu desliguei. Aconteceu alguma coisa com essa água? Queimar açúcar para fazer caramelo. Depois que o açúcar é queimado, ele volta ao seu estado normal. Fazer gelo, né? Coloquei água na geladeira, virou gelo, depois tirei e virou água novamente. Aconteceu alguma coisa com esse gelo? Então só duas situações aqui vão ser químico. Ou A, ou B, ou C, ou D. Na quarta questão tem classifique as misturas abaixo em homogênea ou heterogênea. Então aqui vocês vão colocar se a mistura é homogênea ou heterogênea. Água com açúcar é o quê? Homogênea ou heterogênea? Água e sal de cozinha é homogênea ou heterogênea? Água e óleo vai ser homogêneo ou heterogêneo? Então cada um aí vai ter um nome só. Na quinta questão, assinale a alternativa em que tem-se uma mistura homogênea. Então, eu tenho aqui água e serragem, água, sal e óleo, água e óleo, água e areia, água e açúcar. Então, só uma aqui vai ser homogênea, aquela que vai se misturar tudo e você não vai conseguir identificar quem é quem nessa substância.
Então, é uma mistura homogênea, aquela que se mistura tudo, né? É uma mistura monofásica. Sexta questão. A glicose tem fórmula C6H12O6. Essa substância é classificada como simples ou composta. Então, note que nessa questão aqui eu tenho duas perguntas. Está perguntando se a glicose é simples e composta. E na segunda parte, indique os elementos presentes em sua fórmula e quantos átomos de cada elemento existe. Então, essa fórmula aqui da glicose, ela é simples ou é composta? Aí vocês vão lá no assunto de simples e composta e vejam que simples só tem um elemento e composta tem mais de um elemento. Então, nessa fórmula da glicose aqui, ó, ela tem 6 carbono, ela tem 12 hidrogênio e ela tem 6 oxigênio. Então, vocês respondam se é simples e composta e logo abaixo vocês respondam. Indique os elementos presentes em sua fórmula e quantos átomos de cada elemento existe. Então, aqui eu tenho 6 carbono, eu tenho 12 hidrogênio e eu tenho 6 oxigênio. Então, vocês somam aí 6, 12 e 6, que vai dar um total de quantos átomos? Coloquem aqui a quantidade e falem se ela é simples e se ela é composta. Na sétima questão tem o seguinte: o fenômeno no qual um elemento forma uma substância simples diferente é chamado, então, mistura homogênea, mistura heterogênea, alotropia, isomeria ou substância pura. Então, vocês vão responder aí de acordo, né, com o conceito de substâncias, de acordo com o conceito de substâncias simples, né? Lá em marquem uma opção. Na oitava questão, eu tenho o seguinte: a densidade de um copo que tem massa de 60 e um volume de 15. Então, vocês, aí é bem fácil, coloca aquele conceito lá de densidade, divide 60 por 15, acha o resultado e marque uma das opções. A, B, C, aqui D, aqui era para ser D, aqui tem E. Por último, 9. Penúltima questão. Tem mais uma. Identifica os elementos químicos das fórmulas abaixo e quantos átomos de cada elemento estão presentes na substância. Eu tenho um A, B e C aqui. Então, aqui na letra A, eu tenho Br2. Quantos átomos tem aqui? Br é só um elemento, tem 2 aqui, então são 2 átomos, né? Letra B, fórmula da água, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Quantos átomos vai ter? Soma tudo. Aqui eu tenho HCl. Eu tenho hidrogênio e tenho Cl. Então, eu tenho 2 elementos diferentes. Cada um vale 1. Quando o número não tem nenhum número aqui na base, significa que é 2. Tem um hidrogênio e tem um cloro. Soma os 2, né, e vê a quantidade de átomos que vai ter. Na 10ª questão, entre as 3 formas alotrópicas que o carbono é encontrado, a mais difícil de ser encontrada por seu preço ser maior é o carbono. Então, vocês vão lá em alotropia e ver se a letra A se a letra A, se a B, se a C ou se a D. Marque apenas uma questão. Bom, gente, então isso aí foi o nosso exercício, a nossa explicação do módulo 1. Vocês, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim e escutem um vídeo e vão voltando aí as partes que vocês não entenderam. Ok? Fico na paz.